A revolução dos alimentos animais criados em laboratório. Veja só essa matéria que é muito interessante. Compartilhe, mande, espalhe para o máximo possível de pessoas que você puder. Vamos ver o que diz a matéria para a gente não se demorar e o vídeo não ficar muito longo. Conhecida como agricultura celular, essa técnica faz parte de um grupo cada vez maior de tentativas de encontrar novas formas de produção de alimentos, sem empregar animais de criação, animais de verdade de criação. A ideia é produzir carne, leite e outros produtos sem a necessidade de criação de animais ou abate e processamento de animais. São famosos alimentos criados em laboratório. A criação de animais é responsável por uma parcela significativa das emissões de gases da indústria alimentícia. Mas os cientistas e cada vez mais empresas esperam que a produção de carne, incluindo a carne bovina, as aves e até mesmo os peixes, com cultivos celulares em laboratório, possa representar uma solução para tudo isso. Perumal Gandhi oferece um copo de café com cobertura de espuma que parece café com leite, como qualquer outro oferecido em uma cafeteria pela manhã ou uma padaria. Mas o leite do copo não veio de uma vaca. Ele foi produzido sabe por quem? Por fungos. O leite foi produzido por fungos, meu querido. É o que você está ouvindo. Mande esse vídeo para o máximo possível de pessoas. Gandhi e seu colega Rian Pandya, ambos bioengenheiros, são cofundadores da startup chamada Perfect Day. Eles fornecem aos fungos sequências genéticas usadas pelas vacas para produzir certas proteínas do leite, como a proteína do soro. É impressionante, né, gente? Em vez de retirar DNA de uma vaca, eles inserem nos fungos os genes já decodificados para as proteínas do leite. Os fungos então produzem as proteínas em um processo de fermentação. O produto resultante pode ser usado para criar um líquido com propriedades similares ao leite, ou para fabricar sorvetes ou queijos cremosos sem o uso de animais. Já pensou? Conhecida como agricultura celular, esta técnica faz parte de um grupo cada vez maior de tentativas de encontrar novas formas de produção de alimentos, sem empregar animais de criação. A ideia é produzir carne, leite ou outros produtos sem a necessidade de criação, abate e processamento de animais. E esta formação ou esta forma de produção de alimentos poderá também ajudar o planeta Terra. A criação de gado sozinha é responsável por cerca de 14,5% das emissões globais de gases do efeito estufa. Como os animais poluem os animais, o gado, as aves, os peixes, até os peixes poluem o nosso planeta Terra. Deixe o seu comentário aí, o que você acha? As vacas, os bois, os cavalos, os porcos, as aves, os frangos, os peixes, os animais poluem o planeta? Deixa aí. Ou é o homem que polui o planeta? E a indústria alimentícia como um todo representa 1/3 das nossas emissões de carbono. Quer dizer que os carros, as fábricas, elas não poluem não, quem polui é os animais. Vai vendo. Levar alimento para bilhões de pessoas todos os dias é uma tarefa monumental que só tende a crescer
tende a crescer cada vez mais à medida que aumenta a população humana, do desmatamento ao transporte, armazenagem e gestão de resíduos. Cada etapa da cadeia alimentícia traz consigo uma alta pegada de carbono. Quer dizer que o mundo, as pessoas, o povo, os animais é que produzem os gases, não é os carros, os aviões, as fábricas, né, as usinas nucleares, não são elas que produzem o lixo tóxico que é lançado no ar, é o ser humano. Vai vendo. Para o mundo atingir o objetivo de zero emissão de carbono até 2050, o ano de 2050, como definido no Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, a indústria alimentícia precisará fazer a sua parte. Como poderemos mudar os alimentos que consumimos à medida que se aproxima a metade do século? Como? É uma pergunta. Como poderemos mudar os alimentos que consumimos à medida que se aproxima a metade do século? Gandhi e Pandya, residentes de Berkeley, na Califórnia, Estados Unidos, esperam oferecer parte da solução para esses problemas. Outros cientistas em todo o mundo alimentam esperanças similares de produzir em laboratório alimentos que imitem a carne e os laticínios. A Turtley Tree Labs de Singapura, por exemplo, é a primeira empresa do mundo a usar células-tronco de mamíferos para produzir leite, incentivando as células a fabricar o produto em enormes bioreatores. Com menos necessidade de vacas para a produção de leite, espera-se que esse tipo de solução possa também reduzir a quantidade de metano, o gás metano, um potente gás do efeito estufa, que captura até 25 vezes mais calor que o CO2, o gás carbônico, durante seus primeiros 100 anos na atmosfera, produzida pelos milhões de vacas existentes no mundo durante a digestão dos alimentos. A empresa também afirma que poderá reduzir os custos e emissões do transporte, pois os bioreatores poderão, em tese, ser instalados mais perto dos locais de venda do leite que nas fazendas. Tecnologias similares também estão sendo empregadas para criar carne em laboratório, cultivando-a a partir de células de animais. No ano de 2013, o cientista Mark Post apresentou o primeiro hambúrguer do mundo criado em laboratório, formado por pequenos feixes de fibras musculares produzidas com o cultivo de células retiradas de uma vaca. Mark Post descreveu sua criação como um começo muito bom e cumprindo a previsão. Sua companhia, Moza Meat, pode criar atualmente 80 mil hambúrgueres com apenas uma amostra de células do tamanho de uma semente de gergelim. Vai vendo. Você acredita nesse negócio, gente? Existem cada vez mais pesquisadores tentando criar carne celular de diferentes animais, incluindo carne de carneiro, carne de porco, carne de peixe e carne de galinha. E esta última, carne de galinha, foi aprovada para venda em Singapura no ano de 2020, mas as barreiras para que a carne e o leite produzidos com células cheguem ao mercado são significativas. Atender os padrões alimentícios não é fácil quando se lida com alimentos novos, sem falar no aumento de escala dessa produção complexa. Uma tarefa indispensável para quem quiser sair do laboratório e passar a ser um fornecedor confiável de alimentos para lojas e supermercados.
Haverá também os desafios de equilibrar os custos associados às tecnologias envolvidas na produção desse alimento, que por enquanto só existe em escala muito pequena. Mas os especialistas afirmam que a carne produzida com células pode ter o mesmo custo da carne convencional quando se atingir a produção em escala, uma produção grande. Se essas dificuldades técnicas puderem ser superadas, parece haver pessoas dispostas a consumir os alimentos cultivados em laboratório. Você teria coragem? Um estudo recente entre consumidores no Reino Unido, estimou que a carne cultivada poderá compor até 40% do consumo anual de carne do país. Quer dizer, 40% da população teria coragem de comer essa carne cultivada em laboratório. Aí eu pergunto para você novamente, você tem coragem? Deixa aí nos comentários. Considerando a disposição do público para experimentar produtos cultivados em laboratório, o que mais pode ser feito? É uma pergunta. Os pesquisadores estão desenvolvendo outras inovações que também poderão ajudar a redução das emissões dos alimentos que consumimos. Cientistas da Nova Zelândia, por exemplo, estão pesquisando um imunizante que pode ser aplicado a carneiros e vacas para reduzir a quantidade de gás metano produzida pelos animais. Além disso, a agricultura regenerativa, que pretende melhorar a saúde do solo usando práticas que causem menos movimentação da terra, permite que a matéria orgânica do solo se regenere e a prática de rotação das safras possibilita que o solo retenha uma variedade maior de nutrientes. O solo pode reter carbono à medida que a matéria vegetal se decompõe e permanece na terra. Mas se o solo for movimentado, por exemplo, com um uso excessivo de arado, esse carbono pode ser liberado de volta para a atmosfera. O projeto britânico AgriCapture CO2 também está desenvolvendo uma forma de medir o carbono capturado no solo, usando imagens de satélites, dados dos agricultores e amostras de solo. A intenção é permitir que os agricultores sejam capazes de rastrear seus esforços para capturar mais carbono na terra. Outra inovação importante ocorrida nos últimos anos é a agricultura vertical. Em vez da luz do sol, as plantas nas fazendas e em ambientes fechados recebem luz de LEDs com comprimentos de onda específicos e suas necessidades de água e nutrientes são monitoradas pela tecnologia. Então, a agricultura vertical usa luz de LED para fazer as frutas, os legumes, as plantações crescerem, em vez de luz normal do sol. O que você acha disso? As fazendas verticais podem gerar safras com muito mais rapidez que os campos, mas também consomem muita energia para iluminação e aquecimento, segundo Fiona Burnett, professora de patologia vegetal aplicada na Faculdade Rural da Escócia, no Reino Unido. Então, aí está um problema, geração de energia, gasta-se muita energia com esse tipo de cultivo nessa agricultura vertical. Isso significa, segundo ela, que as fazendas verticais somente são economicamente viáveis nas regiões do mundo onde o clima é tão extremo que é difícil cultivar produtos com métodos agrícolas tradicionais, ou em regiões tão remotas que é difícil levar os alimentos até lá. Aí vale a pena. Lugar que não tem muito sol, tem muito inverno, aí sim. Atualmente, as fazendas verticais emitem muito gás carbônico, muito CO2, mas estão surgindo tecnologias que pretendem reduzir as emissões, retirando energia de fontes da própria terra.
usando baterias para armazenar energia de fontes renováveis e empregando comprimentos de ondas específicos, em substituição à luz branca, para acelerar o crescimento. As fazendas verticais também precisarão encontrar seu lugar na cadeia de fornecimento global, para fornecer o tipo certo de alimento que precisa de cultivo, segundo Burnett. Abre aspas, você tem muitas empresas inovadoras concorrendo neste mercado. No momento, elas estão separadas dos agricultores tradicionais, mas existem grandes oportunidades para que eles possam se unir e formar melhores conexões para o fornecimento de alimentos. Isso precisará acontecer, afirma ela. O papel dos consumidores. Embora soluções de alta tecnologia como essa possam ajudar a reduzir a pegada de carbono da agropecuária, também serão necessárias algumas mudanças de comportamento por parte dos consumidores, dos seres humanos. Abre aspas. Na virada do século, estávamos produzindo calorias suficiente para alimentar de 10 a 12 bilhões de pessoas, mas tínhamos apenas 7 bilhões de pessoas no planeta, afirma Tim Belton, diretor de programa de Ambiente e Sociedade da organização britânica Chatham House. Abre aspas. A questão era produzir mais, comer mais, distribuir mais e reduzir os preços. Agora precisamos mudar o que comemos para transformar o sistema alimentar. Segundo ele, cerca de 17% dos alimentos produzidos em todo o mundo no ano de 2019 foram desperdiçados em vários pontos da cadeia alimentar, jogado fora. Isso representa 931 milhões de toneladas de alimentos. Pelo menos 61% dos desperdícios ocorreram nas residências. Será de qual, hein, gente? Que joga muita comida fora? Será que é do pobre ou do ricaço, dos ricos? Deixa aí no comentário. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, a maçônica ONU, para a alimentação e agricultura, a FAO, enquanto o restante ocorreu durante a colheita, transporte e processamento e varejo. Então, ocorreu aí esse desperdício durante a colheita, o transporte desse alimento, o processamento desse alimento e a venda no varejo. Isso significa que, além do desperdício do carbono liberado durante a produção dos alimentos, mais gases do efeito estufa são liberados para a atmosfera à medida que esses alimentos se deterioram, estragam. Somente no Reino Unido, o desperdício de alimentos no ano de 2018 foi responsável por cerca de 36 milhões de toneladas de gases do efeito estufa. Os esforços para reduzir o desperdício de alimentos com melhores métodos de armazenagem, refrigeração e transporte poderão ajudar a reduzir as emissões, mas outras mudanças são necessárias para garantir que seja consumido o máximo possível de produtos comestíveis. E aí se jogue o menos possível fora, desperdício o menos possível. Isso poderá também ajudar a tornar os alimentos mais acessíveis em outras partes do mundo, especialmente quando são doados aos bancos de alimentos e outros esforços sociais de caridade. Engraçado que lá na África, continente africano, muitos lugares aqui do Brasil e em outros lugares do mundo, tem gente passando fome e tem tanto desperdício de alimento no mundo. Você viu? Várias toneladas. Então vamos terminar aqui, né? Vamos ler aqui o final para a gente não demorar e o vídeo não ficar muito longo. Mas assista até o final e compartilhe. Mas isso poderia também significar mudanças fundamentais da nossa relação com os alimentos, afirma Benton. Abre aspas, se nós reduzirmos suficientemente a demanda, não precisaremos ter agricultura muito intensiva.
não precisaremos usar muitos produtos químicos, não teremos que destruir a biodiversidade, segundo ele. Por fim, Belton afirma que todo o sistema alimentício precisa mudar, incluindo como pensamos, embalamos e transportamos os alimentos, como os regulamentamos e comercializamos. Abre aspas. Não é uma bala de prata. Toda a arquitetura de inovação e renovação dos sistemas de gestão é muito importante para que todo o sistema alimentar se transforme em um sistema de baixa emissão de carbono, conclui ele. E aí, como diminuir essa questão do desperdício? Tanta gente passando fome e mais de 900 milhões de toneladas desperdiçadas de alimentos no mundo. Foi o que eu li aqui, 900 milhões de toneladas, 931 milhões de toneladas de desperdício de alimentos no mundo. Isso no ano de 2019. Compartilhe esse vídeo, dê um joinha, comentário embaixo, chicotar no like, splash, se inscreva no nosso canal, mande esse vídeo para o máximo possível de pessoas. Fui!